semana passada eu falei um pouco mais sobre o dom de discernimento, né? E hoje nós vamos se deter mais ao dom de língua. Falei também sobre o dom de língua, mas como é um dom que na nossa época é um dos dons mais polêmicos e às vezes um dos mais mal interpretados, então nós vamos dar uma ênfase melhor mais nesse dom de língua. Amém? E sem dúvida, como eu falei aqui, esse dom tem sido o dom mais polêmico nos nossos tempos. Por quê? Porque nós temos visto, contemplado muitas pessoas que dizem que tem o dom verdadeiro de falar em línguas, assim como um dom dado pelo Espírito Santo à igreja primitiva, né? E nós sabemos que realmente tem muitas pessoas que dizem que estão falando o dom de língua dada pelo Espírito Santo, mas quando nós observamos, amados, as línguas que têm sido faladas nas igrejas hoje em dia, são línguas inexistentes na realidade, né? Não porque essas pessoas são enganadoras, muitas pessoas são inocentes, muitas pessoas aprenderam de uma forma incorreta, né? Infelizmente, e aprenderam de uma forma errada. Infelizmente tem algumas igrejas também que tem pessoas que querem até ensinar as pessoas a falar em línguas, isso não é correto, né? E as línguas que nós vemos hoje em dia são línguas inexistentes, desconexas, né? Muitas vezes inventadas, né? Onde se fala no máximo 5, 6 palavras, né? Estáticas, junções de sílabas, né? Desconexam, da pessoa libera a boca para falar palavras fictícias, né? Palavras que não têm significado nenhum, não é nenhum idioma e não pode ser interpretado, porque na realidade não é palavra nenhuma. Então, nós vimos aqui que a semana passada eu falei que são as mesmas línguas faladas por muitas seitas. Nós vemos um movimento carismático hoje em dia católico, eles falam essas mesmas línguas, né? Culto afro, umbanda, candomblé também, algumas pessoas manifestam esse tipo de línguas. Cultos pagãos da Ásia, né? Grupos heréticos antigos como o montanista, os quartos e os mormons, eles também utilizam esse tipo de língua, que não é o verdadeiro dom de língua dado pelo Espírito Santo. Então, amados, são palavras fictícias, amados, palavras desconexas, né? Inexistentes. Quando nós estudamos a Bíblia profundamente, texto e contexto, né? Nós olhamos todas as passagens que falam sobre o dom de línguas, principalmente em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, Atos capítulo 9 e Atos capítulo 19, você vai ver que toda a manifestação que houve das línguas eram idiomas humanos, não tem nada de língua estática, não tem nada de língua inexistente, né? Porque qual era o dom de língua dado pelo Espírito Santo, amados? Verdadeiro naquela época. Era a capacidade dada pelo Espírito Santo para algumas pessoas falarem em idiomas estrangeiros humanos, idiomas no quais essas pessoas nunca tinham ouvido nem aprendido. Era uma capacitação sobrenatural de Deus, né? Gostaria que a igreja abrisse em 1 Coríntios 12, verso 10, para nós continuarmos, amém? Esse versículo que vai falar sobre variedade de línguas. Variedade de línguas. O que significa isso, pastor? Variedades de idiomas. Línguas aqui é idiomas. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, né? Nós ainda estamos nesse versículo. 10. Isso, então. Variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 10. Se a irmã quiser fazer a leitura, você pega com a irmã, né? Amém? Você cai na irmã, esse versículo 10. Amém. Amém. Há outros poderes para realizar milagres. Há outros profecia. E há outro discernimento de espíritos. Há outros variedades de línguas. Há outros ainda interpretação de línguas. Amém?
Alguns variedade de línguas, variedades de línguas. O que é isso, pastor? Variedades de línguas são vários idiomas, mas vários idiomas. Tanto a pessoa poderia falar em um idioma, como até em vários idiomas. Como nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 14. Ou seja, amados, eram vários idiomas. Que idiomas eram, pastor? Humanos, amados, idiomas estrangeiros. Eu até usei aqui uma comparação de um exemplo. Se eu tivesse aqui, tivesse um japonês, eu posso falar japonês. Eu sou filipino, de vez em quando eu falo muito japonês, ele passa de japonês. É a mesma coisa, então, um japonês aqui, o Espírito Santo me capacitasse a falar na língua de um japonês. Uma mensagem que o japonês entendesse tudo. O que aconteceu em Atos capítulo 2, amados, do 1 ao 11. Mas nós vamos ler apenas Atos 2, do verso 7 ao 11. Amém? Atos 2, do 7 ao 11. Eu vou fazer essa leitura, os irmãos vão acompanhar. Amém? Atos capítulo 2, do 7 ao 11. Aí quando for os outros textos que a gente não leu ainda, a semana passada, eu peço que as irmãs leiam. Atos 2, do 7 ao 11. Eu vou ler logo no 5, que é melhor, do 5 ao 11. Foi a primeira vez que o dom de língua desceu sobre a igreja primitiva, né? Diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade. Portanto, cada um ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admirados, dizendo: vedes, não são porventura galileus, todos esses do quais estáis falando? Mas a língua que os galileus falavam e os judeus, mas era o aramaico. Todos sabiam que aqueles homens só sabiam falar aramaico. E aqui estava falando em vários outros idiomas, né? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, ou seja, a língua das nações deles. Somos partos, medos, elemitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Meus irmãos, aqui esses irmãos falaram mais ou menos em línguas de 14 nações aqui, quando o Espírito Santo desceu, e essa foi a primeira manifestação do dom de língua aqui da igreja. Amém? Glória a Deus, amados. Então, a primeira vez que o dom de língua é manifestado, eles falaram em outros idiomas estrangeiros. E outra coisa, amados, existem algumas palavras no grego, do qual o Novo Testamento foi escrito, o grego koiné, sobre línguas, né? Um exemplo, a palavra glossa, que as pessoas usam muito no grego, essa palavra aqui em línguas é glossa, ela significa idiomas e significa língua, órgão, língua, ou língua, órgão ou idioma. Significa isso, amados, não tem outra interpretação, né? A palavra glossa significa línguas literal como órgão ou idiomas humanos, né? E é justamente a palavra que muitos irmãos usam, a palavra grega ali é glossa, isso aqui é glossa. Só que essa palavra glossa, ela significa idiomas humanos. Ela não tem outro sentido, não é uma língua espiritual, não é língua de anjo, não é qualquer outro tipo de idioma, né? Existe a palavra xenoglossia, que significa estrangeiro, estranho, língua que não for aprendida, estrangeira ou estranha, né? No qual o tradutor na antiga linguagem corrigida botou línguas estranhas, muitos interpretaram estranhas como se fosse uma língua que não era línguas humanas, né? Línguas espirituais, uma língua que não existe, mas é justamente essa palavra aqui, amados, que significa estrangeira, né?
Existe também kainos glossa, que é aquela palavra lá no Mateus 16, 17, quando o Senhor Jesus disse que os seus discípulos iriam falar novas línguas, falarão novas línguas, ou seja, novos idiomas. Idiomas, pastor, humano. E digamos que os discípulos de Jesus iriam falar idiomas novos apenas para eles que não conheciam. Porque nós vamos ver aqui, amados, quando nós vamos ver algum outro ponto aqui, os discípulos de Jesus, eles falavam o aramaico e o grego koine. No máximo, era esses idiomas, que era a língua deles. A língua dos judeus era o aramaico. O hebraico era o que eles escreviam. O aramaico era a língua falada. E a língua falada deles era essa, amados. Então era uma capacitação realmente dada para eles falar novos idiomas que tinham um objetivo. Nós vamos ver o objetivo aqui. Então, amados, nenhum dicionário grego do léxico, a palavra grega traduzida para a língua, tem um sentido de uma fala, de falar em êxtase ou falar uma língua inexistente. Nenhum dicionário grego tem esse significado, amados, né? E nas 50 vezes que a palavra glossa, que é traduzida para a língua, no Novo Testamento é usada, ela tem 3 sentidos, que é língua, órgão, literal, né? Ou hábito de falar, ou relação a idiomas estrangeiros. Então, variedades de língua, como fala aqui em 1 Coríntios, né, 12, o texto nós vimos 10, né? Diz assim, né? E algumas variedades de línguas significa vários idiomas estrangeiros, idiomas do qual eles não sabiam falar, que não fazia parte da nacionalidade deles. Amém? Então, Atos 2, do 7 ao 11, foi esse tipo de língua. Abra agora Atos 10, Atos capítulo 10, agora a irmã Mara vai ler Atos 10, 45 e 46. Atos 10. Amém? Amém. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro maravilhosos, de quem também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Amém? Amém. Né? Pedro vai até Cornélio, né? Na casa de Cornélio, teve toda aquela visão, porque o Espírito Santo, quando desceu sobre os discípulos apóstolos, é para que eles pregassem o Evangelho a toda criatura, não só a judeus. Começaria na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas o que é que aconteceu? A igreja estava acomodada lá, estava apenas em Jerusalém. E aí foi preciso acontecer várias coisas, perseguição de Estevão, tal, isso, aquilo. E aí Pedro, amados, foi o primeiro apóstolo a pregar a gentios, a povos de outra nação. E ele começou a pregar aqui, a Cornélio. Né? E aí teve que ter aquela visão lá do lenço descendo com alguns alimentos que eles consideravam impuros.
e o Senhor disse: não chame impuro aqui que o Senhor purificou. E aí ele entendeu que ele devia ir até a casa de Cornélio, que era um gentio, era um camarada de outra nação, que tinha que pregar o evangelho para ele. E o que é que aconteceu? Que quando Pedro foi também os irmãos judeus também com Pedro. E diz assim, o verso 45 e 46: e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado, e assim como nós receber o Espírito Santo? Então veja aqui, amados, que as línguas foram as mesmas línguas como a que Pedro recebeu e a que os outros irmãos também receberam. Quando ele diz assim, verso 45: pois os ouviu falando as línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado este, que assim como nós recebemos o Espírito Santo? Então as línguas, amados, foi o mesmo tipo de línguas, engrandecendo o nome de Deus em outros idiomas. A palavra aqui é grossa, é idiomas estrangeiros, né? E por que, amados, teve que haver esse Pentecoste aqui para os gentios? Porque não só foi o Pentecoste de Atos capítulo 2, não. Aqui foi a mesma coisa que aconteceu em Atos capítulo 2. Por que, pastor, esses irmãos, eles receberam o Espírito Santo falando em língua? É porque só é batizado com o Espírito Santo quem fala em língua? Não. Porque aqui, meu irmão, tiveram que ser batizados do mesmo jeito, para que esses judeus aqui realmente vissem que os gentios agora faziam parte do povo de Deus. E como foi que eles receberam o Espírito Santo em Atos capítulo 2? Houve a manifestação de línguas. Por isso, Atos capítulo 10, que os gentios ouvem. Por isso, Atos capítulo 19 vai ter manifestação de línguas também. Só que as línguas aqui é em idiomas, né? Veja Atos 11, verso 15. Atos 11, 15. Do 15 eu vou pedir para minha esposa ler Atos 11. Do 15 ao 18, amém? Pode ler, amor, por favor. Amém. Amém. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Para aí, olha, veja só. Ele está explicando aqui, amados, porque quando os irmãos da igreja de Jerusalém soube que Pedro na casa de Cornélio, que era um gentio, se tu fosse na casa de um gentio para comer lá e lá, Santiago, Pedro vai explicar porque Pedro foi. Ele começa a falar da visão que teve e mostrando que Deus não fazia acepção de pessoas, Deus agora estava salvando também os gentios. E qual foi a prova que os gentios agora faziam parte do povo de Deus? A descida do Espírito Santo sobre os gentios foi do mesmo jeito como foi com os judeus no dia de Pentecostes. Amém? Pode ler, continuar. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem é então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Até os gentios. Porque eles tiveram que falar em idiomas ou outras línguas. Porque, meu irmão, se o Espírito Santo tivesse descido, se tivesse havido essa manifestação de língua, os judeus não iriam acreditar que os gentios estavam fazendo parte do povo de Deus. E isso foi uma prova, por quê? Pelo verso 15, Pedro diz assim: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Que princípio é esse? No dia de Pentecostes. Do mesmo jeito, a mesma manifestação. O Espírito Santo se manifestou. Qual foi a língua que ele falou aqui? A mesma língua de Atos capítulo 2.
idiomas estrangeiros, amados. A capacitação de falar em idiomas estrangeiros. Amém? Glória a Deus. Vamos ler Marcos 16, verso 17. Marcos 16, verso 17. Amém. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Só isso, né, pastor? Qual é o resto? Falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Dons de sinais. Línguas faz parte dos dons de sinais. Língua é um sinal. Nós vamos ver aqui que é um dom de sinal. Ele é um dom de revelacional. Ele está revelando algo. Quando havia manifestação de dom de língua, algo estava sendo revelado. Nós vamos ver aqui, né? Mas falarão novas línguas. Kainos glossas significa novos idiomas. A mesma coisa de Atos capítulo 2, de Atos capítulo 10, a mesma coisa de Atos capítulo 19, verso 6. Vamos ver Atos 19, verso 6. Amém. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então falavam línguas e profetizavam. Amém? Falavam línguas e profetizavam. Falavam línguas. Plural é. Que línguas é essa? Idiomas. Falavam idiomas. Amém? Glória a Deus, amados. Atos 12, 10, do qual nós vemos, fala de variedades de línguas. Amém? Então, por que a confusão, amados? Principalmente no nosso país, a confusão causada aqui no Brasil sobre o dom de língua. Qual foi a confusão maior? Falta de conhecimento e uma tradução da Bíblia corrigida João Ferreira Almeida mais antiga, né? No qual 1 Coríntios 14, 2, vamos abrir lá, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. 1 Coríntios 14, verso 2. Amém. Porque o que fala línguas, aí aqui a tradução está muito ruim, mas eu vou ler. Línguas estranhas, não fala. Mas essa que eu queria. Ah, é? Essa tradução aí, ela não está boa. Pode falar. Nesse texto aqui. Tá. Nesse texto. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Amém? A tradução aqui, amados, a da irmã, foi bom que a irmã trouxe essa tradução, porque a da gente também não tem a palavra estranha. Por que foi tirada a palavra estranha? Porque não tem no original. Quando o tradutor botou, amados, essa palavra estranha era para se referir a estrangeira, só que o povo entendeu errado e disseram estranha é uma palavra que não é uma palavra humana, ou seja, eles falam uma língua não humana, porque é estranha, mas é estrangeira, amados. A palavra significa estrangeira, né? Era assim que ele tinha botado. Mas o que é que aconteceu, amados? Essa tradução da palavra glossa, língua aqui, com a expressão de língua estranha, né? Não se encontra no texto originais da Bíblia, no grego. Foi acrescentado. Isso foi corrigido na revista Almeida Atualizada e nessas outras revistas da Bíblia.
você vai ver que não tem mais a palavra estranha. Diz assim: pelo quem fala em outra língua, não fala ao homem, senão a Deus, né? Senão a Deus, visto que ninguém entende, e Espírito fala mistérios. Espírito fala mistérios. Mistérios na Bíblia, no Novo Testamento, é relacionado a coisas reveladas. Ele estava trazendo coisas reveladas e idiomas sem interpretação, o povo não estava entendendo. Pode falar, irmão. Essa minha, ela já fala assim, ela já traduz, ela fala: pois quem fala em línguas fala apenas. É assim, não sei dessa. Pois ninguém mais me entende. E em Espírito fala verdade só. Porque outra coisa que eu quero corrigir aqui, olha. Pois quem fala em outra língua, nem essa palavra outra está no original, nem a palavra estranha. O certo seria assim: pois quem fala em língua não fala a homem senão a Deus. Não é outra. Nem tem a palavra outra, nem tem a palavra estranha. Essa minha fala assim: quem fala em outra língua fala que aí tem outra também. somente a Deus que fala. Mas essa outra significa que homem. Fala verdade só oculta. Ela já traduz, ó. Fala mais mistério, fala verdade só oculta. Porque o mistério é uma verdade que antes era oculta, foi revelado, né? Eles realmente estavam falando revelação, mas estava falando em um idioma sem interpretação. Por isso diz assim, olha: pois quem fala em outra língua não fala a um senão a Deus. Porque só Deus estava entendendo, amados. Deus entende todos os idiomas. Porque para nós entendermos esse versículo 2, nós temos que ler o versículo 5. Ele vai explicar o versículo 2. Vamos ler o versículo 5. Qual era o problema da igreja de Corinto? Porque essa língua aqui, quando eles estavam falando, só Deus entendia, não os homens, né? O versículo 5 explica. Vamos ver se 14:5. Isso. 1 Coríntios 14:5. Amém. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, e não ser também, sequer também interprete, para que a igreja receba edificação. Amém? Paulo diz: eu quisera que vós todos falassem outras línguas, lógico, amados, que Paulo queria. Primeiramente, quem falava em línguas falava em vários idiomas. Qual foi a ordem de Jesus para os seus discípulos? Pegar o evangelho a toda criatura e pregar sobre arrependimento sobre todas as nações. Ou seja, como é que eles iam falar para pessoas estrangeiras se eles não sabiam falar em outros idiomas? Era necessário um dom de língua, principalmente aqui em Corinto. Em Corinto era uma cidade que tinha dois povos, se não me engano, povos de navios. Ia muitos turistas naquela cidade, o comércio era imenso naquela cidade, ia pessoas de várias nações naquela cidade. Então, a igreja de Corinto, mas era necessário que ela tivesse esse dom de línguas, para que os povos das outras nações ouvissem sobre a grandeza de Deus nos idiomas deles. Por isso, na igreja de Corinto era tão necessário o dom de língua. Só que quando os irmãos se reuniam no culto público da igreja, eles começavam a falar em línguas, em idiomas, mas não tinha quem interpretasse o que estava acontecendo. A igreja não estava sendo edificada. Por isso o verso 5 diz assim, né? Eu quisera que vós falassem outras línguas, muito mais porém profetizeis. E a profecia era uma linguagem que o povo entendia. Pois quem profetiza é superior que fala em outras línguas, outros idiomas, salvo se a interpretar, para que a igreja receba edificação. Qual era o problema aqui da igreja de Corinto? É porque estavam falando uma língua misteriosa, uma língua que não existia, uma língua espiritual, uma língua que não podia ser traduzida. Não, mas é porque era uma língua que não havia alguém que estivesse interpretando essas palavras que estavam sendo faladas em outros idiomas. O erro aqui, amados, o que estava acontecendo aqui era não ter pessoa para interpretar o que algumas pessoas estavam falando em outros idiomas.
E eles fazendo isso, o que é que estava acontecendo? Não estava havendo edificação para a igreja. E eu falei um exemplo aqui, a mesma coisa, eu convidar um pastor americano aqui, me pregar, olha, vamos pregar lá na igreja de Cachoeira Seca, agora o senhor vai pregar em inglês lá, o senhor fala inglês. Aí o camarada vem aqui trazer uma mensagem de 1 hora e pouco em inglês, e não traduzir nada. Os irmãos das irmãs iam ser edificados em quê? Ia entender o quê? Era o que acontecia antigamente na igreja católica. As missas eram feitas no latim, a Bíblia era lida em latim, ninguém entendia nada. Nada. A pessoa vinha para a igreja, saía, não entendia nada do que o padre estava falando. Então, mas não é que 1 Coríntios 14 está falando de uma língua diferente de Atos capítulo 2, de Atos capítulo 10, de Atos capítulo 19, não. É idiomas, amados, é a mesma coisa aqui. A única coisa que só Deus entende aqui é quem não estava havendo interpretação. Então quem estava falando, né, falava, né, e só Deus entendia. Por quê? Não estava havendo interpretação. E outra coisa, estava indo usando de uma forma egoísta. Que a pessoa estava usando o dom como se fosse para ela edificar só a ela mesma. E o dom, nenhum dom foi dado para a edificação da pessoa própria. Todo dom espiritual que Deus dá é para a edificação do corpo da igreja. A igreja tem que ser edificada. Está dando para compreender, amados? Amém. Amém. Então, amados, quando a Bíblia corrigida, mais antiga, acrescentou estranha, não era no sentido de não ser idiomas humanos, mas no sentido de estrangeiro, né? Desconhecida para quem estava falando, que não conhecia aquele idioma. Aquela pessoa era uma língua estranha, estrangeira, então não entende, não sabia, nunca estudou aquele idioma, né? Mas era idioma, mas. Então, na nova linguagem da Bíblia, hoje, a CF, a língua, a Bíblia que nós gostamos muito, que é a corrigida fiel, né? Não tem mais essa palavra estranha, e atualizada também. As duas linguagens que eu mais gosto é a CF e a linguagem atualizada. Gosto também da NVI, é uma linguagem boazinha, mas ainda melhor, e você vai ver que eles tiraram a palavra estranha, porque estavam confundindo. As pessoas estavam interpretando de um jeito errado. Amém? Então é mais ou menos isso, amados. E a confusão toda, amados, foi isso na igreja de Corinto, que só Deus entendia, porque não estava havendo interpretação, né? Vamos ler o verso 5 e 6, 1 Coríntios 14, 5 e 6. O 5 nós já lemos, não foi? Então vamos ler o 6 e o 9. 6 e 9. Amém? Nossa. 6 e 9. Agora, porém, irmãos, eu vou ter convosco, falando em outras línguas, em que vós aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Assim vós, se com a língua não discerdes palavras compreensivas, como se entenderá o que dizeis? Porque estarais como se falasse ao alto. Se falasse ao alto. Nem o verso 12, irmão. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Amém? Ou seja, se eles não falassem, se não houvesse interpretação do que eles estavam falando, mesmo sendo um dom espiritual, o Espírito Santo concedeu falar em línguas estrangeiras,
se não houvesse interpretação, as palavras dele seriam como se tivessem sido lançadas no ar. Não iria haver edificação, não ia compreender nada. Não ia ter revelação, não ia ter doutrina, não ia ter ensino, não ia ter proveito algum. Proveito algum ia ter. Muito pelo contrário, sabe o que é que ia acontecer? Escândalo. Veja o verso 23. E aí, Luiz, verso 23, 1 Coríntios 14, 23. 14, 23. Isso. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Pensaram que vocês são loucos. Entra um descrente lá, uma pessoa sem conhecimento. De repente eles estavam falando de línguas aqui, as línguas do Espírito Santo, verdadeira, idiomas. Mas não estava havendo interpretação. O descrente e o indouto, que não tem conhecimento, ele vai dizer que é só para o louco. Aconteceu isso também em Atos capítulo 2. Os que não compreenderam disseram que não estão bêbados, né? Estão embriagados, não. Mas eles estão falando em outros idiomas. Não eram línguas que não existem. Então, o problema todo aqui no capítulo 14, amados, vamos ler o verso 13 e 19 também, né? O problema todinho aqui é a interpretação de língua que não estava tendo, né? O irmão pode ler o verso 13 e o verso 19, irmão? 3 ou 13? 13. Isso. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Isso. Verso 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Amém? Veja só, meu irmão, preste atenção. O verdadeiro dom de línguas era falar em outros idiomas. Eu pergunto, quais os idiomas que os pessoal tem falado hoje nas línguas que eles dizem que tem um dom? Quando você chega em uma igreja aí que os pessoal dizem que tem um dom de língua, quais são os idiomas que eles estão falando? Não, mas é verdade mesmo, nós não estamos aqui, nós zombando não, Deus sabe. Entendeu? Porque é uma falsificação, irmão, e o que é falsificação não é de Deus. Não é de Deus não, já a pessoa brinca com um negócio, pensando, não, mas isso não tem nada a ver, pastor. É ignorância, o diabo trabalha na ignorância, mas o diabo é o pai da mentira. Entendeu? O pai da mentira é ele. Ou seja, se não é o verdadeiro dom dado pelo Espírito Santo, quem é que está falando então? Quem está falando? É uma coisa que nós temos, amados, que prestar atenção. E outra coisa, ainda que fosse o verdadeiro dom, se não houver interpretação, sabe o que Paulo fala? Que a pessoa tem que calar. Se fosse o verdadeiro dom, ficasse calado e falasse consigo mesmo. E ainda mais, Paulo ainda diz no verso 19: contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, do que falar em 10.000 palavras em outras línguas. Meus irmãos, eu não entendo porque tem igrejas, meu irmão, que dá tanta ênfase a línguas, primeiramente, que não é línguas dos dons do Espírito Santo, não tem interpretação, e é como se a pessoa que falasse essa língua fosse mais espiritual que os outros. Não é mais. Primeiramente, elas vão obedecendo ao do Espírito Santo, Paulo foi inspirado por Deus, e se não houver intérpretes, cale-se. Outra coisa, tem que ser o verdadeiro dom, meu irmão. Não é camarachura, abaxambaraca, não tem nada a ver com isso, amados. Pode falar, Pastor, o verso 14, ainda no 14, diz assim: porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Porque assim, Deus conhece todas as línguas. O espírito
mente da pessoa fica infrutífera. Ele não Porque não entende. entendeu. É. A Nem a própria pessoa entende o que ela está falando. Isso. Né? Aí isso é uma coisa para a gente, irmãos, é aplicar para o nosso contexto. Porque, meu irmão, tanta agonia de. Parece que só existe dom de língua, todo mundo tem que falar em língua, se não falar mais espiritual. Tem igrejas aí que se você não falar em línguas, você não pode pregar, você não pode ser um diabo da igreja, porque é como se você fosse uma classe inferior de crente, você é menos espiritual por causa disso. Porque a língua está relacionada com o fato de ser uma concretização de ter sido batizado com o Espírito Santo. Então, se você não fala em línguas, então significa que você não tem o Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo, então você não está apto para pregar, para fazer várias coisas. Só que o batismo com o Espírito Santo, amados, todo crente é batizado com o Espírito Santo. Língua nem todos têm um dom, agora o batismo é para todos, que é outra interpretação errada também de alguns pessoal. E só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas, não é isso que a Bíblia mostra. Vamos ver 1 Coríntios 12, verso 12. Abra aí, 1 Coríntios 12, verso 12. 12 e 13, amém? 12 e 13. 1 Coríntios 12, verso 12 e verso 13. Amém? Amém. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Verso 13, Paulo diz que todos, olha, pois em um só Espírito, o letra maiúsculo é o Espírito Santo, todos nós fomos batizados em um corpo. O que é batismo com o Espírito Santo, pastor? Já expliquei isso aqui. Batismo com o Espírito Santo, amados, é quando a pessoa crê, o Espírito Santo nos coloca no corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Não é a igreja local, é a igreja espiritual. É o que Paulo está dizendo aqui, olha. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Que corpo é esse que Paulo está falando? A igreja, o corpo de Cristo. O corpo espiritual, não é a igreja visível aqui, é fazer parte do povo de Deus, da família de Deus. O batismo com o Espírito Santo é isso, amados. Paulo está explicando aqui, deixando bem claro, em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Mas por que Atos capítulo 12 falaram em línguas? Por que Atos capítulo 10 falaram em línguas? Por que Atos capítulo 19 falaram em línguas? Porque línguas também era um sinal. Porque tinha judeu e crente também no meio ali. Nós vamos dizer que as línguas é um sinal. O dom de língua era um sinal para judeu e crente. Para judeu que não estava crendo na mensagem do Evangelho, nem estava crendo em Cristo. Nós vamos dizer isso aqui, né? Por isso teve a manifestação de línguas e também a massa, para que os judeus crescem que os gentios agora faziam parte do povo de Deus. Porque a descida do Espírito Santo tinha que ser do mesmo jeito sobre eles, senão os judeus não acreditavam. Eles só acreditaram, os judeus se converteram, só acreditaram, os gentios também faziam parte do corpo de Cristo, porque eles viram o Espírito descer do mesmo jeito que desceu sobre eles no dia de Pentecostes. Por isso que houve essas manifestações, amados. Mas o apóstolo Paulo, amados, ele é bem claro quando ele diz que todos nós somos batizados em um só Espírito, que é judeu, que é grego, né? Todos Deus foi dado a beber de um só Espírito. Porque as pessoas não entendem o que é bater com o Espírito Santo. É como bater com o Espírito Santo com enchimento do Espírito. É diferente. Bater com o Espírito Santo é todo crente quando o crente é batizado. Por isso Paulo perguntou em Atos capítulo 19: recebesse o Espírito Santo quando cresce? Né? Perguntar isso por quê? É porque você crê no Espírito Santo.
e a pessoa ser colocada no corpo de Cristo. Isso é batismo com o Espírito Santo. O enchimento eu já expliquei aqui o que é. Né? O enchimento é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. É uma pessoa ser controlada pelo Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que é governada pelo Espírito Santo. Vai ser manifesto o quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é porque ela fala em língua, porque ela pula, porque ela grita. Não, mas é pelo fruto do Espírito Santo. O fruto que fala lá, que a gente vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque a igreja de Corinto, mas tinha todos os dons, era a igreja vivia como carnais, como criança. Dons tinha com força lá. Mas era a igreja, meu irmão, só a misericórdia de Deus. A igreja mais complicada do Novo Testamento foi a igreja de Corinto. Amém? Então, mas outro erro cometido é interpretar que as línguas que essas pessoas estão falando é línguas de anjo, amados. Meus irmãos, se a língua humana tem de aproximadamente 7.000 idiomas, os anjos, a língua dos anjos vai ser pior que a dos homens. O camarada vai falar 3, 4 palavras, o camarada machura, machamba, ele vai machamba, pelo amor de Deus, amados. E quando Paulo está dizendo sobre língua de anjo, amados, Paulo não está querendo dizer, né, que alguém falava em língua de anjo, não, né? 1 Coríntios 13:1, vamos dar mais uma lida aqui. 1 Coríntios 13:1, e deixa aberto a página 13. Amém? Quem pode ler o verso 1? A irmã Mara. Amém? Amém. Ainda que eu falasse em línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria mental que soa ao símbolo que retine. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos. Meus irmãos, Paulo está usando aqui, amados, uma figura de linguagem chamada de hipérbole, que é uma figura de linguagem, uma afirmação exagerada, amados, em que se diz mais do que o seu significado literal, com o objetivo de dar ênfase a uma verdade. O que Paulo está usando aqui, amado, é um exagero que chega até a ser um absurdo. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, hoje em dia existe aproximadamente 7.000 idiomas. Que homem na face da terra fala 7.000 idiomas? É idiomas com força, amados. Tudo aqui Paulo está usando uma figura de linguagem, um hipérbole. Veja, o que é que ele diz, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência. Paulo não conhecia todos os mistérios e toda a ciência, amados. Só Deus conhece. Só Deus conhece todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte, apesar de Jesus falar do grão de mostarda, que tivesse uma fé, diga a esse monte, passa de lá para cá, mas ninguém na Bíblia transportou o monte através da fé. É um hipérbole, né? Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, Paulo não era rico, amados, não tinha bem nenhum, né? Ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, Cristo não aceitava sacrifício humano, absoluto o filho de Jesus, né? Teve o de Abraão lá, mas ali foi um teste. O Senhor não queria, de forma nenhuma, o Senhor não aceita sacrifício de homem, pegar um homem e queimar eles como holocausto. O Senhor não aceita isso. Eu não aceito esse tipo de coisa. Ou seja, Paulo está usando aqui uma figura de linguagem hipérbole, amados. Não quer dizer, amados, que exista a língua dos anjos. Pode ser até que existe.
Mas não era o caso de Corinto aqui, de 14, que era a língua que eles falavam, não. A língua que eles falavam aqui, a palavra no grego é grossa, grossolalia, que significa falar idiomas estrangeiros. Está dando para compreender, amados? Amém? Então, amados, o verdadeiro dom de língua não é língua de anjo, não é línguas inexistentes, não é línguas desconexas, é línguas, idiomas, amados. Pastor, mas ainda estou cabreiro desse negócio de língua de anjo, amados. Todas as vezes que os anjos vierem se comunicar com os homens, eles falaram idiomas compreensíveis. Você vai ver com Maria, você vai ver com José, você vai ver com Abraão, você vai ver com Daniel, você vai ver com todos. É uma linguagem compreensível. Ele não chegava para agora, chama ele lá, depois, ei, senhor, eu digo isso aqui. Não, ele falava uma língua logo direta. Era uma mensagem direta. E era uma língua que não precisava de interpretação, porque era a língua do qual a pessoa conhecia. Amém? E só para a gente entender mais sobre esse negócio, amados, que não vai haver essa confusão, abra aí em Apocalipse 19. Eu só quero que você acompanhe, porque eu vou ler um texto grande. Amém? 19, do 1 ao 9. A visão de João lá no céu, no futuro, o que vai acontecer, livro de Apocalipse. Apocalipse 19, do 1 ao 9. 19, Apocalipse capítulo 19, do 1 ao 9. Só aqui um já dá para entender, amados. Alguém vai ter o nome para a gente entender. Que João foi arrebatado até o céu, numa visão, onde ele trouxe a revelação do que vai acontecer no futuro. Amém? Ele diz assim, olha, depois dessas coisas, ouvi no céu como um grande voz de numerosa multidão, dizendo, veja que ele estava entendendo o que eles estavam dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiro e justo são seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição e das mãos dela, vingou o sangue do seu servo. Segunda vez disseram, aleluia, e assim por diante vai, né? E depois o anjo vai e passa a mensagem para João. Essa visão aqui, amados, foi no céu. Foi no céu. Tinha anjo, tinha igreja, tinha tudo aí. Qual era a língua que ele estava falando? Língua compreensível. Língua que ele estava entendendo tudo. Tudo que estava sendo falado no céu, João estava entendendo e escrevendo. Então, mas não tem como, porque primeiramente foi assim. Quando começou o movimento na Rua Azusa, o movimento pentecostal, na Rua Azusa, né, as línguas foram faladas ali, eles disseram que eram idiomas estrangeiros. E aí os pessoal da época começaram a levar gravadores para gravar e tentar estudar, para ver se realmente eram idiomas. E levar para pessoas especialistas que não eram idiomas nenhum. E aí depois foi inventado, não é porque é língua estrangeira, é porque é língua de anjo. Aí não tem como se entender, não tem como se compreender. Irmãos, não é verdade, irmãos. Se é o verdadeiro dom de língua dado pelo Espírito Santo, amados, é um dom de falar em outros idiomas. Se não for, meu irmão, é um falso dom de língua. É um falso dom de língua. Mas, pastor, por que as pessoas fazem isso? Uns é por ignorância, uns é são sinceros de corações, mas faltam de conhecimento que aprenderam assim. Outros, amados, fazem sabendo que está fazendo errado. Esse é o pior. Esse é o pior. Porque está fingindo algo que ele sabe que não é verdadeiro. E Deus vai cobrar, amados. Amém? Segundo lugar, qual era o propósito do dom de língua? Tinha mais ou menos dois propósitos. Eu acho que vai dar tempo de falar de um aqui. Um dos principais propósitos do dom de língua, que ele era um dom de sinal, era um dom de juízo contra judeu incrédulo que rejeitava a mensagem de Deus. Né? Vamos ver 1 Coríntios 14, verso 20 e
22. 1 Coríntios 14, 21, 22. Vai ler, não sabe? Sim. 1 Coríntios 14, versículo 22. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Amém? Verso 21, Paulo diz: pois na lei está escrita, na lei. Quando Paulo está falando na lei aqui, o que será que Paulo está falando da lei? Nós vamos ver lá, Deuteronômio 28, do 46 ao 49. Paulo usou Deuteronômio 28, 46 ao 49, né? E usou também Isaías 18, 11 e 12. Nós vamos ver esse texto depois, mas o que é que eu quero dizer aos irmãos? Pois na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. Que línguas são essas? Línguas estrangeiras. Amém? E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para crentes, um sinal não para crentes, mas para os incrédulos. Não para crentes, mas para os incrédulos. Que incrédulos era esse, pastor? Incrédulos da lei, incrédulos judeus. Línguas, todas as que havia manifestação de língua, que Deus deu esse dom à igreja primitiva de falar em línguas. Os judeus que não estavam crendo na mensagem do Evangelho estavam sendo um sinal de juízo sobre eles. Por isso que é um sinal não para crente que está incrédulo. Mas que tipo de incrédulo? É qualquer incrédulo, pastor? Não, é incrédulo judeu. É incrédulo que faz parte da lei. Num povo que fazia parte da lei. Quando Paulo usou isso, ele estava usando Deuteronômio 28. Vamos ver agora, Deuteronômio 28. Abra aqui, Deuteronômio 28. Verso 46 e 49. Deuteronômio 28, verso 46 ao 49. Amém. Amém. Serão no meio de vocês por sinal e por maravilha, bem como entre os seus descendentes, para sempre. Vocês não servirão o Senhor, seu Deus, com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo, e por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Sobre o pescoço de vocês porá um jugo de ferro, até que as tenha destruído. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como o voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão. Uma nação cuja língua vocês não entenderão. O que é que Deus está dizendo aqui? Toda vez que eles ouvissem línguas de outras nações, esse povo não estava crendo na mensagem de Deus, isso significaria que tinha juízo sobre eles. Quando Paulo fala aqui em 1 Coríntios 14, 29, 22, ele está se referindo a Deuteronômio, capítulo 28, 46 ao 49. Que há línguas, quando a igreja está falando em outros idiomas, né? Em outros idiomas estrangeiros, essa língua era como um sinal para os judeus incrédulos
que não estavam crendo na mensagem do Evangelho em Cristo. Estava vindo juízo sobre eles. Né? Veja Isaías 28, 11 e 12. Isaías fica melhor. Isaías 28, 11 e 12. Isaías capítulo 28, verso 11 e 12. Amém. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Verso 12. Já leu? Já. Por aí, pronto. Isso. Isaías 28, 11 e 12, né? Pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falarás o Senhor a este povo, ao qual ele disse: esse é o descanso, dá descanso aos cansados, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. E o que é que ia acontecer? Juízo sobre eles. Juízo sobre eles. Isso é uma profecia, amados. E se cumpriu justamente, estava se cumprindo naquele momento ali. Né? Vamos a Jeremias 5, verso 11 e 15. Jeremias 5, Jeremias capítulo 5, verso 11 e 15. Do verso 11 ao 15, aliás, aqui Jeremias capítulo 5, do verso 11 ao 15. Jeremias capítulo 5, do 11 ao 15. Amém. Amém. Porque aleivosamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam ao Senhor e dizem: não é Ele, nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome, e até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: porque disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo. E a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela fala. Pronto, irmãos, quando Paulo está dizendo, pois na lei está escrito: falarei a este povo, o povo de outro, nem mesmo vocês me ouvirão. Quando Paulo está falando essas primeiras coisas do 22, está relacionado a todos esses textos aqui. Que a língua, o dom de língua também era um sinal. Que sinal, pastor? De juízo. Juízo para quem? Para o povo judeu que não receberam o Filho de Deus, Jesus Cristo. Não receberam o seu próprio Cristo. Eles não receberam. Ainda hoje, a grande parte do povo de Israel é incrédulo. Eles não creem no verdadeiro Jesus Cristo. Então, quando a igreja se manifestava o dom de língua, mas tinha judeu e incrédulo também no meio da língua. Quando eles não entendiam aquilo ali, aquilo era um sinal para eles. Era um sinal para eles. Então, amados, Israel rejeitou o Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós vemos isso em Atos 7, do 51 ao 53. Vamos ver Atos 7, do 51 ao 53. Isso dá alguém para terminar essa parte. Atos 7, 51 ao 53. Amém. Amém. Homens de dura cerviz e circuncisos.
de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual os profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente, agora foste traidores e vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Amém. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, que era de Cristo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos, vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não guardastes. Então, amados, quando Paulo fala, vamos voltar lá em 1 Coríntios 14, amém? 1 Coríntios 14, e 22, né? Diz assim, Paulo diz: na lei está escrito, falarei a este povo por homem de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Né? Mas a profecia não é para incrédulos, sim para os que creem. Então, Paulo está dizendo que o dom de língua é um sinal para quem, pastor? Judeu e incrédulo. E esse sinal, o que foi que aconteceu? Juízo. E esse juízo se cumpriu. Mateus 23, 37 ao 39, o juiz falou, Jesus falou sobre a profecia do que ia acontecer, sobre a destruição do templo, sobre o que ia acontecer com eles, porque eles rejeitaram ao Cristo. E isso aconteceu, amados, no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, amados, 1,5 milhão de judeus foram mortos pelos romanos. Pelos romanos, amados. Né? Houve uma grande destruição em Jerusalém através da guerra entre judeus e romanos. Né? O imperador enviou o seu filho Tito, comandante do exército romano. Ele cercou a cidade de Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo. Né? E foi morto ali mais ou menos 1,5 milhão de judeus. E só morreram os judeus incrédulos. Não morreu nenhum judeu cristão. Essa profecia se cumpriu. O sinal, a língua era um sinal para judeu incrédulo. Então, o dom de língua, mas era um sinal de juízo contra os judeus incrédulos. E rejeitou a mensagem de Deus. Israel rejeitou o Filho de Deus. E Deus usou a igreja para fazer com que os judeus daquela geração ouvissem as línguas como sinal de juízo do que estava por vir, né? Para alertar, porque eles eram incrédulos, nem estavam aceitando a mensagem do Evangelho, né? E as línguas eram um sinal de juízo, para que eles se lembrassem disso, né? Então, alguns estudiosos, amados, não sou eu que estou dizendo, eu não fecho aqui, mas alguns estudiosos creem que como o dom de língua era um dom de sinal, e que esse propósito do dom de língua foi alcançado, por isso não é mais necessário o dom de línguas. Por quê? Porque alguns estudiosos creem, né, que uma vez que o castigo contra Israel, sinalizado pelas línguas, ocorreu 70 depois de Cristo, o propósito do verdadeiro dom de língua teve um fim. Né? Pois os dons de língua faziam parte dos dons de sinais nesse período apostólico.
Não sou eu que estou afirmando isso, amém? Alguns estudiosos têm dessa forma. Então, amados, hoje nosso país, todos falam em uma língua. Nós falamos uma língua português. Nós temos a Bíblia traduzida em português. O Evangelho está todo concluído na nossa linguagem. Você tem uma Bíblia para ler, você entende. Os missionários, quando são enviados para outros países, eles têm que aprender outros idiomas. Isso pode ser uma prova que o dom de língua talvez não seja mais como era antes. Porque antigamente, amados, os apóstolos receberam esse dom também para pregar para pessoas de outra nação. Hoje em dia, nenhum missionário vai para um país se ele não aprender a língua do povo lá. Ele não vai conseguir fazer nada. Mas se o dom de língua era para hoje, por que o senhor não está sendo capacitado de falar em outros idiomas nesse lugar? É uma coisa que nós temos que pensar também, né? Então, a língua foi um sinal para judeu e incrédulo. Nós não temos judeus presentes no culto, nós não temos estrangeiros no culto. Por que o dom de língua seria necessário na igreja hoje? Por que seria necessário? Né? Algum pode dizer, não, pastor, porque edifica a mim mesmo, né? E lá em 1 Coríntios 14, Paulo diz aqui que fala em língua, edifica a si mesmo. Paulo está usando ali, irmãos, na realidade, Paulo está sendo irônico ali, quando Paulo está dizendo isso. Porque Paulo não aprova o uso do dom do Espírito Santo para edificar a si mesmo. Paulo não aprova, nem a Bíblia aprova, né? O uso do dom do Espírito Santo para edificar a si mesmo, um uso egoísta. Quando Paulo fala que fala em língua edifica a si mesmo, Paulo não está aprovando, pelo contrário, Paulo diz que o dom deve ser usado para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 5, 1 Coríntios 14, 12. Vamos ver o verso 12. 1 Coríntios 14, 12. Quem pode ler? Assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Edificação da igreja. Dom nenhum é feito, meu irmão, para edificação própria. O dom, né, é dado para a edificação da igreja. Outra coisa, amados, que estava acontecendo na igreja de Corinto, quando a gente vai estudar alguns comentários bíblicos, é que na igreja de Corinto estavam alguns membros reproduzindo certas práticas bizarras, desastrosas das religiões misteriosas, né? A prática de ficar em êxtase, e estavam tendo alguns tipos de experiências religiosas que envolviam suposta manifestações sobrenaturais. Alguns dos coríntios eram carnais e se entregavam a êxtase controlada por demônios, né? E alegavam estavam profetizando em uma língua misteriosa, ensinando segundo o Espírito Santo, e na realidade não era. E Paulo fala até em 1 Coríntios 12, nós vamos encerrar agora. Queria que você abrisse aqui, deixa eu ver se eu acho. Veja aí 1 Coríntios 12, verso 1 ao 3. Porque Paulo disse que não deve ser ignorante a respeito dos dons espirituais. Ele estava acontecendo algo aqui grave, amados. Ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentios, né, deveis conduzir aos hinos mudos, agora eras guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Por que Paulo está escrevendo isso, amado? Porque na igreja de Corinto, amados, tem pessoas que estavam entrando em êxtase, falando, profetizando palavras misteriosas, no quais muitas pessoas não estavam entendendo o que é que eles estavam dizendo. Anátema Jesus, Jesus maldito. Principalmente não seja ignorante a respeito dos dons.
Meu irmão, não tem dúvida, mas se os dons que hoje algumas pessoas dizem que têm, estão falando com as línguas, que não é a línguas, dada pelo Espírito Santo, alguma coisa está acontecendo, meu irmão. Alguma coisa está acontecendo. Parece uma coisa assim, Senhor. Eu sei que muita pessoa está dizendo, meu irmão, o pastor está sendo muito sensacionista, quando não é não. Primeiramente, eu não sou sensacionista, eu não creio que todos os dons cessaram. Mas eu creio que os dons de sinais, meu irmão, foi dado para apóstolos e para Cristo, no período apostólico. Mas não só existe os dons de sinais. Existem vários tipos de dons. Agora, o dom de língua verdadeira, mas é falar em outros idiomas. Idiomas estrangeiros, não é o falar em êxtase como muitas pessoas têm falado aí, né? Ou falar em línguas que você olha, não é idioma nenhum, nem pode ser interpretado. Então, que Deus possa nos abençoar, amados. Na semana nós vamos ver também, alguns creem também que o dom de língua era para a evangelização de estrangeiros. Por quê? Porque Jesus deu uma missão aos discípulos: pregar o Evangelho por todas as nações, evangelizar todo mundo. Mas tinha um problema: os discípulos de Jesus falavam apenas, amados, em aramaico e no grego. Eles iam ter que pregar para todas as nações. Então, meu irmão, ele teria que ser capacitado com o poder do alto para falar em outros idiomas, no qual eles não teriam tempo de aprender e nem conseguiriam falar os idiomas de todas as nações. Na semana nós vamos ver isso, amados. Nós vamos entrar no dom, né? Sobre isso, sobre o dom de língua, vamos encerrar. Vamos ver interpretação de língua e vamos ver sobre o dom de apóstolo, né? Quem pode hoje se titular como um oficial, como um apóstolo? Quem? Todos esses apóstolos são todos falsos. Ser enviado é uma coisa. A palavra apóstolo significa enviado. Agora, você pegar a palavra apóstolo como relacionada aos 12, e o apóstolo Paulo não pode, amados. Por quê? Porque nós vamos ver aqui, que a Bíblia fala, bem? Na semana, se Deus quiser, nós vamos ver isso aqui. Tem pessoas que estão se vinculando. Apóstolo de Cristo. A igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, diz que colocou à prova os falsos apóstolos que realmente não eram apóstolos de Cristo. Os falsos apóstolos. Por que a igreja de Éfeso colocou à prova? Porque a igreja de Éfeso, lá de Apocalipse, que foi escrita a igreja de Apocalipse, ela sabia, mas que só existia 12 apóstolos e o apóstolo Paulo. Apóstolo como ofício, apóstolo como os 12 e como Paulo, só era eles. Como enviado é outra coisa, o enviado é uma coisa, né? Mas por que não pegar o nome, né, evangelista? O evangelista não era enviado? Porque o cara só que é apóstolo. Tem até o pai dos apóstolos, né? Tem um camarada aqui no Brasil que ele mesmo se titula pai dos apóstolos. Eu estava também sobre aquele apóstolo Codêncio, né? O apóstolo ele não ficava na revelação. Não. Missão nada, né? Nós vamos estudar isso a semana que vem. Amém? Deus abençoe, amados. Vamos orar no nome do Senhor Jesus.